Então começará em breve. Por que ela vai começar em breve? Ah, gravando, isso. Então tá, então só para comentar, eu tô gravando a aula, tá, gente? E aí o que acontece? Eu vou depois gerar um YouTube disso aqui, coloco com senha, tá? Para que a gente tenha acesso exatamente a esse aspecto aqui, tá bom? Bom, então, só uma última perguntinha. Tá todo mundo ouvindo tudo certinho, tá legal? Só dá um ok aí no chat aí, fala assim, tô ouvindo e tô vendo a tela do Tina. Então beleza, então vamos embora então. Eu passei anteriormente para vocês uns vídeos referentes a como é que funciona o transformador, né, o detalhe de valor eficaz, tensão média, true RMS. Então eu vou, através desse circuito aqui, colocar algumas colocações que eu acredito que seja bastante viável nesse aspecto aqui, porque agora a gente vai mexer com circuitos retificadores. O que é um circuito retificador? Tá? O retificador, ele é um princípio básico exatamente da gente pegar o sinal no domínio do tempo, ou seja, um sinal alternado, que é normalmente o que acontece que a gente tem na rede elétrica ali, e ele vai alimentar os circuitos eletrônicos. O circuito eletrônico funciona com tensão contínua. Tá? Houve uma época, uma determinada briga lá no século passado, nos anos 20, 30, 40, se era melhor a gente distribuir energia elétrica da maneira alternada ou da maneira contínua, tá? Então, estudos mostrou que o alternado era melhor. Não estou aqui para entrar nesse aspecto, porque eu nem lembro quais foram os motivos que decidiram realmente que o sinal tinha que ser mandado alternado. Bom, então, praticamente aqui no Brasil, né, a gente tem dois tipos de tensão monofásica, tá? Eu estou colocando tensão monofásica residencial, tá, gente? A gente tem o 220 e a gente tem o 127, tá? Bom, então, a partir dessas duas tensões que existem, elas vêm exatamente com valores de pico, ou a gente também pode chamar também de valor de pico a pico. Vamos então só dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho um circuito aqui, tá? Vamos olhar aqui na fonte aqui, então. Aqui, ó, onda senoidal, tá? Então, uma coisa que é importante é que o Tina, nas simulações, ele escreve ao valor de pico, tá? Então, deixa eu até, parece que eu só bater um Ctrl F9 aqui que eu vou acionar meu pincelzinho aqui, quer ver? Opa, tá. Então, esse valor aqui, ó, esse valor aqui é o valor de pico, tá, gente? Desculpa a letra que eu estou escrevendo com o mouse, tá, gente? Então, esse que seria o valor de pico. Então, é desse jeito aqui que o Tina escreve. Ele escreve exatamente desse valor aqui, ó. Então, esse 100 que está aqui é o valor de pico dessa onda aqui. Se eu colocar uma determinada informação que ele é desse tamanho aqui, ó, então isso aqui é de pico a pico, tá? Então, nesse caso, é 200 volts de pico a pico, tá? Então, existe a onda que pode ter, por exemplo, 50 aqui, 150 para lá? Pode, ela é 200, só que ela é não simétrica, tá? Então, no caso aqui, o Tina, ele trabalha com onda simétrica, e caso você quisesse que ela fosse simétrica, você tinha que colocar aqui uma componente desse level, tá vendo aqui, ó? Então, nesse caso aqui, se você chegasse e colocasse aqui os 50, aí ele ficaria desse jeito, ficaria 150 para cima e 50 para baixo. Então, uma vez que a gente vai colocar o nível DC0 aqui, então, é importante que a gente entenda esse aspecto aqui, tá? Então, aqui, ó, esse valor de 100 aqui é o valor de pico, tá? Bom, então, o que acontece nesse aspecto do valor de pico a pico, valor RMS? Então, vamos até fazer o seguinte, eu vou pedir para gerar o sinal aqui, tá? Eu vou deixar só a senoide aqui. Separei de coisa, legal, sai fora. Opa, desculpa, nem aqui não. Deixa eu... Vou colocar aqui VAC, pronto, só esse cara aqui. Bom, então aqui, ó, então a gente tem aqui a nossa onda. Isso, tá? Pessoal, tá dando para ouvir legal aí? Tá beleza? Vai escrevendo no chat aí. Vai falar assim, ó, não tô ouvindo, não tô vendo, tal. Pode questionar aí. Tá tudo ok aí? Gleison Coro, perfeitamente. Então tá bom. Tá. Então, olha só. O que tá acontecendo aqui? Isso aqui é a tensão que tá vindo dessa fonte aqui.
tá? Então ela tem aqui, ó, 100 volts de pico, e depois ela vai lá para o menos 100 negativo. Então esse tamanho aqui é 200 de pico a pico. Bom, então o que acontece? A gente tem que entender claramente qual que é a diferença das informações que a gente chama de tensão média e tensão eficaz, tá? Então eu vou tomar a liberdade aqui agora de mostrar somente um ciclo aqui. Eu vou pegar do URL aqui, eu consigo verificar isso aqui melhor. Quer ver aqui, ó. Tá. Então, vou colocar aqui do zero. Isto, zero. Ok. Vou dar um zoom aqui. Então, gente, ó, olha só o que acontece. Quando a gente pega as definições, eu posso até mandar esse PDF para vocês aqui, ó. Tá? Aqui tem um PDF explicando retificadores de meia onda, ele está no livro do Hart, foi um livro que inclusive eu fiz no meu mestrado, tá? Igual eu falei, mas só que esse livro aqui, ele coloca até carga RL, não, a gente só vai aprender carga resistiva, tá? Então, olha só o que acontece, aqui é o mesmo circuito que eu estou aqui no Tina, tá vendo, ó? Estou colocando aqui, então a gente tem um sinal aqui no domínio do tempo, que esse VS aqui, né? Então ele depende de uma amplitude, né, da senoide com sua velocidade angular, e ele vai se propagando ao longo do tempo. Então, ele vai ter um valor máximo aqui e um valor máximo reverso no outro sentido aqui. Bom, então, ó, o que é o meu valor médio? Tá? Então, o valor médio, gente, ele, né, average, ele é exatamente o quê? A integral do período exatamente no percurso da onda. Então, nesse caso, como ele é meia onda, então eu só tenho exatamente uma área, então por isso que ficou de 0 a π, aqui ó, tá vendo, de 0 a π, e o período aqui é 2π, tá vendo? O período é constante 2π, mas porém a área só está ocupando exatamente na área que me interessa. Então essa integral aqui que vocês viram lá em cálculo, vocês viram que essa é a área do gráfico. Então essa área do gráfico aqui, se a gente for resolver essa integral matematicamente, a gente chega, né, que o VM ele é exatamente constante, vai para o lado de fora, vai dar VM sobre π, tá? Então vamos voltar agora lá para o nosso circuito aqui do Tina. Então, olha só, esse valor que está aqui, ele é praticamente 100, tá? Deu 99 aqui, certinho. Aí o que acontece? Então, esse valor de 100 aqui, dividido por π, vamos pegar a calculadora aqui. Isso, a calculadora está aqui, vou apagar. Então aqui, ó, 100 volts de pico, 100 volts de pico, né? Aí eu vou colocar agora o π, olha lá, tá o π aqui, ó. 100 volts dividido por 3,14 vai dar 31,83, tá? Então eu vou pegar aqui uma linha, então olha só, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, tem uns skins aqui. Então aqui, ó, 10, 20, 30, 31 tá mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui seria mais ou menos o 31, tá? Vou colocar uma outra aqui, que o período termina aqui, ó. Então, vou colocar aqui para cá. Opa. Isso. Então, gente, isso quer dizer o seguinte, que se eu pegar todo esse pedaço que está aqui, ó, né, esse pedaço está todo aqui, e for distribuído exatamente dentro desse retângulo azul que está aqui, ele vai ocupar todo, né? Esse pedaço que já está ocupado, né? Então, vai ter que ocupar esse pedacinho aqui e mais esse outro pedaço todo que está aqui, ó. Né? Isso aqui seria o equivalente dessa área desse gráfico. Então, esse é o valor médio. Né? Por isso que quando a gente faz a integral em relação a 2π de uma senoide, dá zero, porque o semiciclo positivo e o semiciclo negativo, somando as duas áreas, da área positiva e negativa, dá zero. Então, nesse caso aqui, a gente não tem, a gente só tem uma área positiva e depois, na parte do outro semiciclo, a gente não tem nada. Né? Então, esse pedaço assim, sendo distribuído e exatamente sendo colocado todo aqui, ele automaticamente, ele me dá a relação exatamente do valor máximo dividido pelo π, que seria a tensão média, tá? Então tá aqui, mostrando aqui, ó, o V máximo sobre o π, tá? Bom, mas aí o que acontece? Quando você tem o valor médio, só que quando você começa a trabalhar com sinal alternado, o que te interessa na eletrônica é exatamente a potência média.
E a potência média está ligada exatamente a uma coisa chamada valor eficaz, né? Então, vamos pegar o que deve ter olhado no vídeo, mas vamos melhorar aqui agora, que seriam as definições de valor eficaz, para a gente não ter nenhuma confusão aqui, ó. Então, ó, gente, ó, então, enquanto a tensão média, ela é relativa exatamente à área do gráfico, tá vendo? A tensão média ela é a área do gráfico. O valor eficaz de uma tensão corresponde ao valor que deveria, tá? Deveria ter uma tensão contínua para produzir numa determinada resistência a mesma taxa de dissipação de energia e potência que produz a tensão alternada. Matematicamente, ela é a média quadrada da tensão. Então, ela tem a parte do período, né? Você tem aqui exatamente a função quadrática, e você tira a raiz quadrada. Porque se a gente colocasse um valor contínuo aqui dentro, o valor contínuo ao quadrado, tirar a raiz dele, dá para o valor contínuo. Então, a média quadrática, como com esse sinal que é alternado, ele vai aumentando e diminuindo ao longo do tempo, né? Opa, peraí. Ctrl F9 aqui. Como ele vai aumentando e diminuindo ao longo do tempo, e o que eles fazem? Eles vão, aquele multímetro True RMS que eu comentei para vocês, ele vai pegando uns pontos aqui, ó. Ele vai pegando esses pontos aqui. Ele tira o quadrado, ele eleva ao quadrado e tira a raiz. Ele eleva ao quadrado de todos os pontos, depois faz uma média, e esse valor aqui chega para nós com um valor eficaz. Seria o valor que geraria a mesma potência, um sinal alternado aplicado numa resistência em comparação ao sinal contínuo. Bom, isso numa senoide pura, então isso numa senoide pura, vou voltar aqui de novo, aqui, ó. Show hide, e tal. Isso numa senoide pura seria o valor de pico dividido por raiz de 2. Tá? Então o valor de pico de raiz de 2 não vai dar os 31, igual a gente verificou lá, ó, tá vendo? Aqui tem 83, vamos colocar 100, né, 2 raiz, lá, dá 70, tá vendo? Ó? Então, e logicamente, se a gente traçar a linha de 70 aqui, você vai verificar que não bate as áreas, o valor médio não bate em relação ao valor eficaz, mas a energia entregue do eficaz seria exatamente essa. Então, quando a gente estuda retificador, o que acontece? A gente tem um mundo alternado, né, que ele trabalha com um valor de pico dele, o RMS dele. Quando ele cai no diodo, aí o diodo ele já não é um circuito, já não é um componente linear, ele é um componente totalmente diferente do que a gente está acostumado quando a gente aplica dobrar a tensão, dobra a tensão, não. O diodo ele desconfigura essa situação. E aí o que a gente encontra depois do circuito do diodo é uma matemática que ela tem que ser adequada para a gente ter o mesmo valor energético. Tá? Então, é importante a gente verificar a hora que você tem que usar valor eficaz e a hora que você tem que achar valor médio. E o resultado final é a potência que a gente quer, que ela tem que ser um valor eficaz. Tá? Então, isso aqui pode parecer um pouco assustador para vocês, mas o que eu vou comentar é o seguinte: tem uma hora que você tem que usar o valor eficaz, tem uma hora que você tem que usar o valor médio. E o resultado tem que ser o valor eficaz. Tá? Perguntas aí, como é que é? Opa, Arthur Carlos, eu falei errado. De pico é a crista até o meio. De pico a pico é da crista até o vale. Eu tinha falado com parte baixa. Não entendi, Arthur. Qual que foi a dúvida aí? Tá. Como é que é? Não, eu só tava respondendo o menino no chat. Pode continuar. Tá, mas alguém tem dúvida ainda? Tá, gente, vamos fazer então o seguinte: eu passo a teoria e agora vamos discutir um pouquinho aqui. Alguém tem dúvida ainda do que é valor de pico a pico, valor eficaz, valor médio? Preciso que você entenda os quatro. Se você não entendeu, a gente vamos segurar o trem aí. Eu tenho. Quem tem dúvida aí é o Cleiton. Pode falar, Cleiton, qual que é a sua dúvida? Foi até eu que perguntei o Arthur ali com relação à tensão de pico a pico. Aí ele tentou me explicar, mas acabou confundindo. A tensão de pico a pico ela vai de um pico até o vale. De uma crista ao vale, certo? De uma crista ao vale, né? Você está pegando os conceitos difíceis. De coisa que eu E peraí, cortou um pouco mais agora. Alto até o ponto mais baixo. Seria esse valor de pico a pico.
Tá? O áudio cortou? Pessoal, o áudio tá cortando aí? Como que é? Aberto, tá tudo tranquilo aí? Ninguém em dúvida? Só o Cleiton aí? Então, Cleiton, seria então Ô, esse Elber, conceito. uma, Pode falar. uma outra coisa também, qual que é a diferença do retificador para um circuito ceifador? Porque basicamente eles fazem a mesma coisa, não? Tá, o circuito ceifador, essa pergunta é bastante interessante. O circuito ceifador ele é utilizado para sinais com pequena potência, tá certo? Porque o que, que acontece? Você não pode pegar um circuito ceifador e utilizar ele como alimentação de um circuito. Tá? Você não tem energia entregue nesse sistema. Aquilo que você aprendeu em ceifador, as correntes são pequenas. Tá, em base exatamente ao circuito para ele poder dobrar, para exatamente triplicar, para ele poder fazer aquilo ali. Já no caso de uma fonte, você tem um transformador. Então você tem um primário que absorve uma energia e passa para o secundário uma relação de energia que ela é muito maior que o circuito cefador. Aí você, então por que a gente aprende cefador? É porque às vezes dentro de um circuito eletrônico, da eletrônica geral, né, porque hoje agora tudo é microcontrolado, é tudo processamento de sinal, às vezes você precisava de um sinal duplicado, triplicado, e ele conseguia atender dentro daquele detalhe. Um exemplo bastante simples disso aí seria exatamente nas televisões mais antigas, aquela que sua avó vê, de tubos raios católicos, você tinha um sistema de varredura de imagem. O sistema de varredura de imagem, ele exatamente usava um circuito ceifador para poder fazer isso. Tá? Em vez de exatamente ter um transformador para alimentar aquele pedaço de circuito, então você colocava alguns resistores lá, e aquele aí caía num circuito de transistor, qualquer microampere no transistor, ele resolve a situação. Então, era utilizado nessa parte. Tá? Mas agora, a gente agora está alimentando o circuito com correntes de amperes. Tá? Então, um circuito cefador, ele é um circuito de miliamperes, microamperes, é uma coisa exatamente pequena. Entendi, obrigado. Tá, joia. Alguma dúvida aí? Mas a gente pode perguntar. Eu acho que legal tá do jeito aqui. A gente vai, passa, conversa. Nenhuma dúvida? Todo mundo entendeu a diferença dos quatro? Ué, lindo, maravilhoso, então. Então, vamos embora. Então, o que que acontece? Então, agora, o que que nós temos aqui? Nós temos um circuito, então, novamente, comentando aqui, né? A gente tem um sinal aqui, ó, de 100 volts de pico, tá? Aí 60 Hz, e aí a gente até observa claramente, por isso que a gente colocou um diodo aqui retificador, esse UN4007 é um diodo bastante famoso, aplicado nessa parte de retificador, tá? O pessoal não confunda o retificador com o carregador de celular, tá? O carregador de celular, você reparou que ele é levinho, né? O pessoal reparou que ele é levinho, às vezes eu tô falando de fonte, você quer as fontes que você compra uma loja eletrônica, ela é pesada, você vê que tem um transformador lá dentro, você tem uma chavinha lá que pula de 6 volts para 7,5, para 12, né? Então, o que eu tô ensinando é essa, que seria a fonte, tá? O carregador de celular é igual eu tô comentando, ele gera pouca corrente de saída, a potência dele é baixa, mas ele consegue alimentar um smartphone. Ele resolve a situação maravilhosamente bem. Agora, tem circuitos que, se você for utilizar aquela tecnologia, não consegue alimentar. Não tem energia suficiente para aquele. O que ele consegue entregar para o sistema é baixo. Então, eu até gosto de comentar esse detalhe, porque assim, o pessoal fala assim, mas por que a gente não está aprendendo fonte, sendo que os carregadores de celular praticamente dominam o mercado? Mas, gente, aquele dominou o mercado do celular. Né? Você tem circuitos que talvez você vai trabalhar na empresa ou no seu desenvolvimento profissional lá, você vai ter que exatamente gerar uma fonte com uma carga muito alta. Isso aí, na mesma tecnologia que a gente tem exatamente os carregadores de celular, que é o que você deve ver com o professor de eletrônica de potência, né, que é o circuito Buck, Boost, tal, ele tem uma tecnologia diferente, tá? É um circuito chaveado, tal, ele resolve a situação por smartphone maravilhosamente bem. Opa, chegou o Bruno Alves aqui. Porém, é diferente, tá? Mas, assim, a coisa é até importante comentar que hoje a produção na China é uma coisa fora do normal, né? Esses carregadores de celulares chegam com preços extremamente baixos e praticamente resolve tudo, tá? Mas tudo bem, então vamos continuar aqui.
Bom, então a forma de onda que a gente tem exatamente aqui no VAC é uma onda senoidal. Isso aqui ficou quase mais triangular, né? Vou colocar aqui, ó. Você tem aqui uma onda senoidal vindo aqui. Ô, gente, o desenho tá horrível, é porque eu tô desenhando com o mouse, tá, gente? Bom, aí o que que acontece? A gente lembra que o diodo ele tem o anodo e tem o catodo. Quando a tensão do anodo for maior que a tensão do catodo, né? Então por isso que a gente tem o terra, tá do lado de cá, né? Então nesse caso a gente não chama de terra, não, a gente chama de neutro aqui, né? Então nesse caso aqui, o neutro, que seria o terra do eletrônico aqui, ele está ligado exatamente do lado de cá, então aqui tem praticamente o zero. Então eu tenho exatamente o quê? O semiciclo positivo e negativo, e se a gente admitir o diodo na sua característica ideal, né? O VD do diodo é zero. Então ele deixaria passar o semiciclo positivo por completo. No diodo real, né, a gente tem o 0,7, que o pessoal aprendeu, normalmente que a tensão padrão que o pessoal utiliza os exercícios que a gente verifica, e tem, perdão, a tensão SPICE, né, a tensão de acordo com o modelo SPICE. Então eu vou mostrar isso aqui agora para vocês verificar como existe essa diferença. Então, se eu aplicar uma senoide aqui, logicamente só vai passar o semiciclo positivo. Então a gente vai ter uma desse jeito aqui. Tá passando esse mesmo. Então é eliminado o negativo aqui, né? E só passa o semiciclo positivo. Bom, então vamos verificar aqui na parte da simulação. 50, tal. Opa, o que aconteceu? Por que não deu? Tirar a corrente, tá jóia. E vamos agora colocar separate course. Isso. Então aqui, ó, já tá aqui, ó, VRL, tensão na carga, tá? E o VAC, tensão na entrada. Então, olha só, eu vou colocar o meu indicador vermelho, vou colocar aqui na parte mais alta, lá, ele deu 98,89. E vamos colocar aqui exatamente a tensão de entrada. Então, bater verde, os dois estão sincronizados. Aí, pronto, sincronizou os dois. Então, olha lá. Uma tensão aqui, né, quase na parte mais alta lá, tá vendo na fonte lá o 99,85 volts. E esse 90, quando aqui está exatamente 99,85, a tensão do diodo toma para ele a tensão de barreira dele, né? E entrega para a saída dele 98,89. Então aqui teve uma queda de 0,96 mil. Olha lá, 89,89. Olha lá, diminui mais ainda. Olha lá, 0,72. Então, na parte mais alta, ele fica com 0,96. E na parte mais baixa, com 0,72. Então, quer dizer que ao longo que a tensão alternada está vindo exatamente na entrada, a tensão no diodo não é 0,7 travada, igual o pessoal aprendeu no segundo grau, não. Essa variação é pequena, gente, mas eu vou comentar que ela existe, essa variação. Tá? Então, e como ela é 0,1 volt na escala de 100, ela é praticamente desprezível. Mas ela existe porque a tensão de barreira, exatamente do diodo, ela está variando ao longo da alimentação. A gente fez vários exercícios exatamente com o diodo, e a gente verificava que na hora que a gente mudava a alimentação do mesmo circuito, a tensão de SPICE dele mudava. E aqui vai acontecer a mesma coisa, porque a senoide está variando ao longo do tempo, e logicamente a tensão SPICE, que é do VD do diodo, vai mudar de acordo com essa função. Tá? Então tá aqui mostrando claramente isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Bom, aí o que acontece? Tranquilo aí, gente? Alguma pergunta aí? Não, no chat aqui, falei, não tem nenhuma pergunta não. Então tá. Bom, então o que acontece? Isso aqui é a teoria. Opa, alguém quer falar? Pode falar? Ninguém? Então tá. Então, o que acontece? Bom, isso aqui tá a teoria, então agora a gente precisa entender que a gente precisa de utilizar é considerado uma máquina, tá, gente? É bem engraçado falar isso, mas o transformador é considerado uma máquina, tá? Então a gente tem que usar essa máquina para converter uma potência em uma outra potência.
né? Então o transformador, ele entrou exatamente nessa jogada, e vamos colocar aqui uma figura, aqui, ó, tá aqui. Então eu havia comentado nos vídeos, né, que existe a tensão do primário e a tensão do secundário. Então, você tem as espiras do primário e as espiras do secundário. Tá? Aqui você tem um circuito magnético fechado. E aí o que acontece? Quanto mais espiras do primário em relação ao secundário, eu vou ter uma relação abaixadora. Tá? Se eu tiver mais espiras no secundário em relação ao primário, eu tenho um circuito elevador. Tá? Quando a gente faz essa conversão, né, existem perdas no detalhe transformador, que é por efeito Joule, correntes induzidas, existem as correntes Foucault, tal. Porém, isso aqui no curso de automação a gente não faz esse estudo exagerado, porque não há necessidade. É só para vocês entenderem que é o seguinte, praticamente um excelente transformador, né, que seria mais na área do trifásico, ele consegue, por exemplo, colocar aqui 1000 watts na entrada, ele consegue entregar 970 na saída. Isso é ou seja, 97%, 98% de rendimento. Isso aí é considerado a máquina perfeita que o homem criou. Tá? Então, se você imaginar um automóvel lá, você vai pegar um Mercedes-Benz. Então, quando você coloca 1 litro de gasolina num carro Mercedes-Benz, 33% vira movimento, os outros 67% vira perda de calor, atrito, fumaça, todas as maneiras possíveis. Então, vamos verificar que a máquina rotativa mecânica, né, por combustão, ela tem um rendimento extremamente baixo. Isso também pode explicar também por que o carro elétrico ele vai fazer um sucesso, porque o rendimento dele vai ser muito maior, né, que a parte exatamente de combustão, e isso vai virar um gatilho. Então, até recomendo para o pessoal que está querendo trabalhar alguma coisa, ó, gente, começa a estudar carro elétrico aí, ó, começar a surgir as primeiras oficinas mecânicas, realmente, essa parte aí, pessoal aprender, porque esse pessoal mais velho de carburador não vai ter mais cabeça, idade, para exatamente querer sofrer um tipo de reciclagem. E vocês estão pegando o gatilho agora, entendeu? Se você, sei lá, você trabalha igual, por exemplo, a Toyota disse que fez uma parceria com o governo federal e está colocando uma fábrica para fazer o carro híbrido aqui no Brasil. Então, assim, quem tiver a oportunidade lá de exatamente verificar isso aqui, porque com certeza daqui 20, 30 anos vai existir carro elétrico a rodo, do mesmo jeito que também existiu o carro de injeção eletrônica. Tá? Então, assim, além de você ter injeção eletrônica, o carro híbrido, ele elétrico, você entendendo a eletrônica, você vai estar com o diferencial que a gente comenta aí com certeza. Tá? Bom, então, tá aqui o transformador, tá? E aí agora a gente tem o circuito retificador, né? Que a gente vai pegar algum sinal da tensão que vem da rede, ele vai cair numa caixinha preta para exatamente fazer esse semiciclo negativo e para o semiciclo positivo ou ceifá-lo automaticamente. Bom, aí o que acontece? Para que serve o transformador nessa jogada? Porque, assim, os circuitos eletrônicos, gente, eles são alimentados com tensões baixas. Né? Então, se a rede elétrica, ela fala que ela é 120 volts eficaz, então vou voltar lá de novo pro Tina lá, aqui, ó, vou fechar aqui, ó. Então, aqui, ó. Então, o valor eficaz, que vocês devem ter olhado nas transparências, ele é o valor de pico dividido por raiz de 2. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar nesse circuito aqui o equivalente exatamente da rede elétrica, então o que eu tinha que fazer? Ó? Então, quando você pega exatamente o valor eficaz, que é o valor que o multímetro mede, ele vai fazer então o quê? Ele vai achar lá, por exemplo, 127. Só que o valor de pico dele é isso vezes a raiz de 2, ó. Que é o que exatamente em relação à fonte, ó, vezes. Então dá 179. Tá vendo? 179,6, é 180 volts. Então isso aqui, ó, agora, ó, isso aqui é a representação da rede elétrica, tá? Da tomada que tem na casa de vocês aqui, ó, tá vendo? Para você representar a tomada da sua casa no Tina, você tem que colocar aqui 179,6 ou 180 com frequência 60 Hz, ó. Isso aqui que seria exatamente a representação da sua residência.
né? Quem mora, por exemplo, em Brasília, já seria, vamos colocar os valores aqui também. Opa, cadê? Ué, um pouquinho. Deixa eu só, peraí. Então, no caso aqui, ó, se a gente tiver 220 com 2 raiz vezes, olha lá, 311 volts, tá? Então, se eu colocar aqui 311, isso aqui seria a tensão que a gente tem lá em Brasília, Santa Catarina, ou as tensões exatamente de 220 volts. Então, olha só, é 311 para cima e 311 para baixo, dá o quê? Dá 622 volts de pico a pico, tá? Esse seria o aspecto. Isso também justifica por que eles preferiram exatamente transmitir energia da maneira alternada, porque se você tem valores muito altos alternados, você tem poucas correntes. As correntes sendo menores, já que a potência é tensão vezes a corrente, o que vai acontecer? Você vai ter os fios exatamente com bitolas menores. Então, isso faz com que a distribuição de energia elétrica não tivesse que usar cabos muito altos, porque se você fosse transmitir em contínuo, seria extremamente perigoso você mandar 100 volts contínuo numa linha, tá? Além disso, a bitola do fio ficaria maior. Então, é por isso que o pessoal transmite também na parte do alternado. Bom, então agora a gente entendeu como é que a gente faz esses aspectos aí. Então, o transformador, o que que vai fazer? Ele vai pegar a potência da entrada, vai ser praticamente igual a da saída. Esses transformadores utilizados em eliminador de pilhas, eles têm um rendimento lá na faixa de 80%, 85%. A gente, a não ser que eu venha pedir isso em exercício de trabalho, de prova, eu vou colocar exatamente o rendimento dele. Aí você pega o valor dele, 80%, e multiplica os dois lados, aí resolve. Então, aí o que acontece? Então, a gente precisa, então, de um transformador. Tá? Então, eu vou tomar a liberdade de chegar aqui no... Opa! Eu vou abrir aqui, então, um novo. E eu vou apresentar aqui uns transformadores aqui, ó, Basic. Aqui, ó, tá aqui, ó. Transformadores. Então, você tem um transformador ideal. Tá lá. Tá vendo, ó? Ele tem um primário e um secundário, né? Ele tem aqui o transformador com center tape. Tá vendo aqui, ó? Então ele tem um primário, ele enrola, e aí ele enrola o secundário todo. Aí, exatamente na espira do meio, puxa um fio, e aí você faz exatamente o center tape dele, tá? O Tino também ele aceita transformadores não lineares, né? Aí não é o ponto em questão. Mas só que a gente vai trabalhar com esses dois modelos aqui, que é o modelo com um primário e um secundário, e esse que tem um primário e secundário dividido por 2 aqui, tá? Então esse aqui é com center tape e esse aqui é sem center tape, tá? Alguma dúvida no momento aí? Momento de perguntas aí, deixa eu ver aqui, vamos ver. Ninguém, a gente pode escrever no chat as perguntas aí, ué. Oi, Albert. Oi, pode falar, sim. Só uma dúvida, você falou que no transformador a potência de entrada é praticamente a potência de saída. Nas mesmas funções. É porque nas máquinas de solda, pelo menos nas máquinas de solda automotiva, acontece que parece que tem uma multiplicação da potência. Eu não sei se é exatamente isso, mas parece que tem um aumento da potência de saída do circuito final, porque na parte de potência do circuito tem um transformador e parece que um par de tiristores. E eu não sei se tem um ganho lá no final para conseguir fazer esse processo de solda. Tá, a máquina de solda, ela pode ser feita de duas maneiras. Ela pode ser feita com circuito em ponte ou circuito meia ponte, tá? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, esse banco de tiristor, o tiristor é um circuito de chaveamento, ele é semelhante ao transistor, tá? É o que você deve ver com o professor de eletrônica industrial. Então, o que acontece é o seguinte, ele, através desse chaveamento em ponte, que aí ele utiliza 4 tiristores, ou ele usa 2, tá? O que vai fazer? Ele vai fazer uma barreira contínua, tá? É como se ele exatamente, o que você está falando que aumenta, é porque, na verdade, ele fez surgir uma barreira contínua. Então, o que vai acontecer é o seguinte, vai vir a tensão da rede lá, então, por exemplo, lá os seus 220 volts, e aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 220 volts via chaveamento,
e vai produzir uma barra contínua lá, por exemplo, de 500 volts. Só que o detalhe interessante, quando você utiliza tiristor, é o seguinte, quanto mais você utiliza circuito tiristorizado, você não pode utilizar ele, por exemplo, para circuito de alimentação de vídeo e de áudio. Porque ele produz tanto ruído, ele produz uma contaminação tão grande na parte que ele contaminaria o circuito eletrônico. Então, por isso que ele não é utilizado. Se você conseguisse utilizar circuito tiristorizado com alto chaveamento no circuito de áudio, poxa, você teria áudio assim para arrebentar quarteirão. Mas se você fizer uma alimentação de circuito desse aqui, você vai contaminar o áudio do circuito amplificador. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: esse detalhe que você chamou desse ganho é o que você consegue produzir de entregar energia, porém você contamina o ambiente todo. Eu acho que você já deve ter reparado que máquina de sol, quando você liga lá, tem hora que o computador desarma, você tem um monte de circuito do lado que começa a pegar um monte de onda maluca. Tudo bem? Concorda comigo, Hudson? Certinho? Não, concordo. Mas no caso, eletricamente a potência é a mesma, só vai ter a manobra. Se você tem um fator de potência, né? Normalmente, dependendo. É 10 AB esse aí? Essa máquina de solda é 10 AB? Não, é máquina de solda, não é solda automotiva. Tá. Não, tudo bem. Você tem o transformador, você tem o SCR na parte. Tipo assim, são máquinas mais genéricas, né? O transformador, o SCR na parte de potência, e tem um sistema de controle que faz o disparo do SCR. Aí eu só fiquei na dúvida nessa questão se a potência permanece a mesma, porque aparentemente a gente tem a impressão que tem uma multiplicação da potência. Não, é porque você tem aumento da corrente, né? Na verdade, você tem uma carga, você tem um banco de capacidade segurando a corrente para poder produzir exatamente derreter aquela parte metálica lá, né? Então, por isso que você tem aquilo ali. Igual, por exemplo, assim, você pode ver que os pontos de solda, eles são rapidinhos, assim, ó, pic, pic, né? Não existe ponto de solda que fica lá 30 segundos direto, ele dá uns pontos. Concorda comigo? Perfeito, Hudson? Né? Sim. Né? Porque é o seguinte, ele tá com muita... É como se você imaginar o seguinte, vamos imaginar um circuito RC, só para você ter uma ideia. Ele tem um circuito RC extremamente rápido. Se ele tem um circuito RC rápido, na hora que você coloca um curto na saída, ele descarrega mais rápido ainda. Então, por isso que ele não fica muito tempo. A impressão que você tem que entender é o seguinte: você tem uma base de tempo muito grande que está distribuída na carga, na entrada. Você faz isso tudo ficar apertadinho. Quando você aperta esse negócio, o que você faz? Você aumenta a altura. Esse aumento da altura é que você fez aumentar a corrente. É o que você está falando. Você está tendo a impressão que ficou mais potente. Não, aumentou, foi a altura da corrente. Mas aquilo durante um minúsculo espaço de tempo. Tá? Então, se você pegar esse espaço de tempo e distribuir a área do gráfico, vai ser praticamente a mesma. Tá? Mas não vai ser a mesma porque você tem um rendimento, você tem uma coisa chamada fator de potência. Então, o que você fez com o inversor foi assim: você pegou uma energia que está na entrada, que ela é, digamos assim, ela é rasa, né? Aí você jogou ela no tanque e começou a diminuir esse valor desse tanque. Não que você diminuiu o volume, você aumentou a altura da coluna d'água. Só que essa coluna d'água aqui, ela vai ficar fininha. Então, na hora que você solta, ela solta de uma vez. Ela tem que carregar e soltar. Por isso que a máquina de solda, ela dá pontos de solda. Né? Porque se ela fosse direto e reto, nossa senhora, aí você tinha que jogar quase uma hidrelétrica para fazer isso aí. Perfeito? Não, ok. Tá? Então é uma diferença mais de dispersão do que fez. Então é a eletrônica que fez esse trabalho. Mais alguma pergunta aí, gente? Nada? Bom, então vamos agora então utilizar esse transformador aqui, que é o transformador de uma espelha de entrada e saída, e vamos adequá-lo exatamente ao meu retificador meia onda. Ah lá, então o circuito que eu tinha antes, gente, era exatamente esse aqui. Então esse pedaço aqui eu vou deixar ele constante. Eu vou simplesmente retirar a fonte e eu vou colocar agora um transformador na entrada dele. Ah lá, é a mesma coisa, tá vendo aqui? O circuito é exatamente o mesmo que eu tinha anteriormente, tá? Aí eu coloquei um transformador e coloquei a fonte. Então, o que vai acontecer? Então, eu vou pegar a tensão da tomada,
a tensão da minha fonte de energia, ela vai cair num transformador. Esse transformador pode ser elevador ou pode ser abaixador. Normalmente ele é abaixador, tá? E aí a gente vai colocar essa tensão aqui na entrada e ele vai entregar aqui na saída uma tensão menor, tá? Então, no caso do Tina, voltando à parte teórica lá que a gente viu a relação ao transformador, a gente tem esse RT aqui, que seria o seguinte, as espíritos do primário sobre espírito secundário, ela é diretamente proporcional à tensão do primário sobre a tensão do secundário. Tá? Então, quanto mais espíritos no primário, maior vai ser a tensão no primário. Quanto menor espírito secundário, menor a tensão no secundário. Acontece que eu não sei porque o Tina, ele coloca ao contrário, viu, gente? Então, o que ele chama de ratio aqui é a razão do secundário para o primário. Tá? Não me pergunta por que ele faz desse jeito aqui, não. Tá? Mas é do jeito que o software trabalha. Então, esse 100 mili que eu coloquei aqui, na verdade, ele está querendo dizer que a tensão do secundário ela é 10 vezes menor do que realmente a tensão do primário. Então, a gente trabalha ao contrário aqui no Tina. Não sei por que eles adotam esse detalhe aqui, mas é o contrário. Tá? Se eu escrever aqui 10, ele vai virar um elevador. Tá? E, na verdade, é o contrário. Tá? Então, se eu quero colocar que ele é 10 vezes menor, eu ponho 1 sobre 10 aqui no ratio do Tina. Então, nesse caso aqui, a minha tensão de entrada, que é dessa minha senoide aqui, ela está com 170 volts. Então, isso quer dizer que eu colocando nesse transformador com o ratio do G dele aqui, que é 0,1, eu vou ter 17 volts aqui. Então, eu vou fazer uma simulação para a gente comprovar isso, então. 50 mili. Tá, então vamos ver aqui, ó. Eu quero ver a tensão da entrada e a tensão, né, aqui, ó. Então, ele tem aqui um tal de VIN, que é a tensão de entrada, e tem um VS, que é a versão secundária. Então, olha lá, aqui, ó, tá vendo? Então, a tensão de entrada tá aqui, ela é 10 vezes maior que a vermelha aqui. Vamos separar as curvas. Separei de curvas. Ah lá, tá vendo aqui, ó? Então, o VIN aqui, ó, vamos colocar uma posição mais alta aqui, ó, tá dando, ó, 169,78 volts. E a tensão do secundário, né, na hora que a gente aproximar os dois aqui, tá vendo, ó, 169,78, 16,9, tá vendo? Então, praticamente, uma é 10 vezes menor do que a outra, tá vendo? No instante de tempo aqui, 4,23, né? Então, aqui, ó, eu tenho aqui 169 na entrada, e jogou aqui na minha saída 16,94, tá? Então, mostrando claramente isso aqui. Tudo bem, gente? Pode continuar? Jonathan tá com o microfone aberto aí, alguma dúvida, Jonathan? Tá tranquilo aí? Não? Ah, desligou o microfone. Então tá. Pessoal, só curiosidade, no chat aí, escrevam aí, tá dando para entender, tá indo, como é que é? Pode escrever no chat aí, eu quero opinião numa boa, eu quero que vocês sejam realistas para mim aí. Ninguém quer escrever no chat, ninguém quer se comprometer. O Arthur falou que tá bom, tá ótimo, tranquilo, tá bom, tá indo bem. Não, gente, pode falar, eu tô horrível. Pode falar também, eu tenho que aceitar a crise também. Dando para pegar. Então, eu fico feliz. Então, tá beleza, vamos sapecar isso aqui certinho. Eu tô muito rápido, não sei se é porque no vídeo eu tô rápido, mais lento, como é que é a situação da velocidade aí? Como é que tá? Ninguém falou, eu acho que a velocidade tá boa. Tá boa, então tá beleza. Então, beleza. Então tá aqui porque que a gente precisou de utilizar o transformador. Então, agora vamos fazer a continuidade daqui. Então, olha só. Eu tenho aqui 170 volts de pico, tá? Então, ele automaticamente, ele aplica aqui no primário. Aí a relação do primário em relação ao secundário é 10 vezes. Então, ele vai jogar aqui nesse secundário o quê? 17 volts de pico também. Tá? É o que eu mostrei aqui exatamente nas formas de onda. Então, o que vai acontecer? Nesse diodo aqui, ele está exatamente recebendo a senoide. Né? Aqui, ó, ele está recebendo a senoide aqui.
Então, na parte do semiciclo positivo, ele só vai deixar passar as tensões acima de 0 se ele fosse ideal, 0,7 na situação real, ou o spice dele variando, igual eu mostrei para vocês. Então, a forma de onda vai chegar aqui na saída exatamente desse jeito aqui, ó. Tá? Opa, feio aqui. Esse valor que está aqui, ele não é exatamente o valor máximo que está acontecendo aqui, porque vai ter a queda de tensão no diodo, tá? Que vai depender exatamente do seu valor, sua queda próxima a 0,7, dentro desse valor aqui. Então, vamos mostrar isso aqui agora, todas as formas de onda, para a gente poder esquematizar. Então, aqui 50 mili, opa, vamos colocar o desenho mais para cá. Separei de curso. Pronto, ó, separei de curso. Eu vou tirar a tensão do secundário, do primário, não precisa mais, né? Eu vou tirar. Então tá aqui, ó. Ah lá, tá vendo, ó? Então a tensão do secundário tá aqui, ela é 17 volts no máximo, né? Se a gente analisar aqui, ó, vou tentar colocar o valor máximo aqui, ó. Ah lá, 16,94. Aí tá comprovado claramente que ele reduziu em relação aos 170 da entrada. E nesse mesmo instante de tempo aqui, ó, né, que a tensão VRL, que é a tensão nesse ponto aqui, depois do diodo, vamos colocar aqui, ó, ele vai... Aí ficou verde, bateu azul, ah lá, 0,7 volts. Tá vendo? 0,7 volts, então por isso que foi para a carga 16,23. Não foi exatamente o nosso amigo 17 volts de pico, né? Então, à medida que vai variando a tensão, olha lá, vamos colocar aqui no outro instante de tempo aqui, ó. Olha lá, foi para 0,63, 0,64, tá? Só que essa variação de 0,64 para 0,71 em 17 volts, isso é praticamente desprezível, tá? Você tem ali 0,1 volts, vamos até fazer achar que é gozação, né? Então aqui, ó, você tem aqui, ó, 0,71, 0,65 menos, né? Eu vou dividir isso aqui por 17 volts e multiplicar por 100. Ah lá, dá 0,35%. Então, ninguém vê isso. E agora, isso também explica uma coisa, também para a gente verificar que o único dispositivo no planeta que consegue... não, agora são dois, né? Que consegue fazer com que exista um sinal puramente contínuo é a bateria. Tá? Então, a bateria ela é um dispositivo porque ela é uma reação química. Então, assim, se você analisá-la dentro de um espaço de tempo, assim, desde que ela descarregue extremamente rápido, você vai ver que ela praticamente é uma barreira contínua. E agora você tem exatamente o sistema de células fotovoltaicas, né? Ela também, se ela estiver funcionando dentro de um controle, né? Você vai ter um sinal puramente contínuo, você não vai ter nenhuma ondulação, tá? Então isso explica por que alguns circuitos, eles precisam de uma bateria contínua, digamos que o circuito seja tão sensível que ele tem que ter um sinal puramente contínuo. Então, por isso que ele alimenta a bateria para a bateria alimentar o circuito, né? Isso explica o que está acontecendo aí certinho. Bom, então, continuando esse tipo de análise, né? Vamos verificar uma outra proposta agora que a gente pode... Eu vou fazer assim, eu vou explicar os 3 circuitos hoje, e aí na aula de quinta-feira a gente faz uns exercícios que eu acho que fica bem mais válido nessa parte. Vamos primeiro aprender a teoria, a gente vai discutindo também, tá? Bom, então agora o que a gente vai verificar? Então a gente verificou que o circuito meia onda, né, esse que chama circuito retificador meia onda, tá escrito aqui em cima, ele usa um transformador normal, e ele possui um único diodo e ele vai deixar passar a metade da onda, tá certo? Então vai deixar passar a metade da energia, digamos, esse detalhe aqui, tá? Bom, então vamos agora analisar um outro tipo de circuito, que a gente vai utilizar o que é o onda completa com centro T. Ô, Elbert, Pode falar, sim. desculpa interromper, eu sei Não, que pode falar.
a gente pode ter o meia onda positivo e negativo. Para fazer o negativo, eu só inverto a posição do diodo? Exatamente, então vamos fazer agora, já que eu vou colocar isso como exercício depois, a gente pode fazer agora, não tem problema nenhum. Vamos tirar aqui, vou colocar um rotate. Tensões negativas eram muito comuns nos microprocessadores da década de 80, né? Hoje, quando você utiliza o Arduino, você utiliza o PIC, você usa o ESP, você praticamente alimenta com 3,3. Quando eu fazia eletrônica, a gente trabalhava com 80, 85, 86, ele era alimentado com mais 12, menos 12 e mais 5 volts. Então você tinha que ter tensão negativa, que era muito comum, tá? Então, já que você fez esse comentário, vamos colocar aqui o transiente. Separate curve, hard curves. Eu vou tirar a tensão de entrada. Tá vendo? E foi para o semicinco negativo. Então aí eu poderia ter aqui uma tensão de menos 10, menos 15 volts para alimentar um determinado circuito, caso ele precise de tensão negativa. Hoje, circuitos com alimentação negativa, gente, o circuito de out precisa. Porque o circuito de out ele tem o semiciclo positivo e o semiciclo negativo. Tá? Algumas coisas da eletrônica fazem é o seguinte, ele utiliza só a tensão positiva, então ele gera o semiciclo positivo e negativo só acima do eixo, né? E aí, na hora de mandar para sair, ele coloca um capacitor e um transformador para justamente poder esquematizar essa conversão. Tem circuitos eletrônicos, né, na parte de áudio, que é a parte que eu sei mais, pega os 12 volts e lá dentro ele faz um divisor de tensão para ele ter, caso eu estou com 12, ele vai ter mais 6 e menos 6. Aí ele vera exatamente todos os ciclos e pode trabalhar do jeito normal. Então você precisa do semiciclo negativo, eu posso garantir para vocês na parte de áudio. Isso aí não tem como fugir, não. Isso faz parte da vida aí. Então é isso aí que você falou, Cleiton. Ó, tá vendo? Ó, o semiciclo negativo, você colocou o diodo nessa parte aí, tá? É por isso que você pode, no caso do transformador, desse caso transformador aqui, né? Você poderia fazer isso. Você poderia deixar um circuito aqui, ó, não vou desenhar ele totalmente, não, mas só para você ter uma ideia, você poderia colocar um assim e o outro assim, ó. Tá vendo? Ó? Aí você teria, digamos, mandando isso aqui para cá, como semiciclo negativo, né? Seria um negativo para cá e o positivo para cá. Mas normalmente a gente prefere utilizar uma coisa chamada regulador de tensão, que eu acho que é muito mais saudável para um circuito eletrônico, tá? Depois a gente vai discutir o que é o regulador de tensão. Bom, então agora vamos apresentar para vocês eu acho que está até grande demais aqui, indicador completo. Tá, então eu vou até tirar. Sai fora, isso aqui não precisa. Hoje precisa de você aqui não. Então, olha só, o que a gente tem aqui agora? A gente tem a tensão de alimentação. Não preciso monitorar ela, não. Tá aqui a tensão de alimentação, que é o meu VIN. Ele aplica num primário. Gente, esse terra que tá aqui, isso aqui é uma coisa maluca que acontece em SPICE, tá? Essa ligação não existe aqui, não. Tá, eu vou até tirar ela aqui, ó. Tá, só que quando você pede para rodar o SPICE, ele pede a referência. Isso é uma coisa do SPICE, isso é normal, tá? Mas eu tirei aqui. Então você tem aqui o primário, tá? Então, nesse caso aqui, ele está escrito meio, tá vendo? Ó? Então, vamos ver quanto é essa tensão de entrada aqui, ó. Essa tensão de entrada aqui, eu vou deixar um valor fácil da gente ver, 100, tá bom? E o que acontece? Se aqui está gerando 100 volts de pico, e aqui é meio, quer dizer que desse ponto para esse ponto aqui é metade, viu, gente? Então, desse ponto aqui para cá, vai dar 50. E como o N2 e N3 está dividido por 2, então aqui vai ficar com 25 e aqui vai ficar com 25, tá? Então, vamos comprovar isso certinho para ninguém ter dúvida aí, tá? Por isso que eu vou voltar aqui com o voltinho do ponto. Quer ver? Eu vou pedir para simular e vai falar um erro aqui, quer ver? Quer ver? Ok. Olha lá, esse erro que acontece aqui, gente, ele tem para falar, não tem erro nenhum, para sumir
essa maluquice que acontece no SPICE aqui, você tem que colocar uma referência para ele na entrada, tá? Essa ligação aqui não existe, gente. Isso aqui é só para burlar o SPICE, tá? Que é normal, tá? Aqui e tal. Ah, pronto. Então vamos ver aqui agora, ó. Então vamos ver aqui, ó. Separate curso. Então vamos analisar então que como é que eu chamei? Ah, tá. Vou chamar aqui de VSEC, aqui, ó, secundário 2, né? Secundário 2, porque tá em relação ao N2 aqui, tá? Então vamos ver aqui de novo. Vamos ver aqui, ó. Transiente, rodeio. Eu quero ver o SEC, não quero ver tensão na carga, joia. E agora, separate cursos. Então vamos ver aqui então, igual eu falei para vocês, para a gente poder estar falando a mesma língua, né? Esse aqui vem mais para cá, aqui e tal. Esse aqui vem aqui. Esse ponto e esse ponto aqui. Então assim, ó, quando... Ah lá, eu tenho 99, praticamente 100, 99,52, né? E no caso B, eu vou aproximar aqui, ficou azul, verde, opa, pronto, ficou verde. Ah lá, 24, então foi o que eu falei para vocês. Então aqui tem 100 volts de pico. Então 100 volts de pico aqui, nesse trafo aqui de rátio meio, que na verdade ele é como se fosse 2, né? O que que acontece? Ele vai produzir desse ponto para esse ponto aqui 50. Só que o monitor metade que ficou 25, aí comprovando exatamente o detalhe do 25. Tudo bem, gente? Tá certo aí? Então, o que que você tem aqui é como se você tivesse dois transformadores, né? Só que ele é único e ele é duplo. Então, você tem um com 25 e outro com 25 no outro lado aqui, tá? Isso é importante porque quando a gente escreve um transformador assim, né? Por exemplo, a gente escreveu 127 volts, barra, aí você colocaria lá, por exemplo, 15 mais 15. Então seria 15 volts mais 15 volts. É como você especifica mais ou menos a criação do transformador para o cara que vai enrolar, né, o transformador. Eu não vou monitorar o N3 não, porque ele é praticamente o inverso do VSEC 2, tá? Então não tem nenhum problema não. Então, o que vai acontecer nesse circuito aqui agora? Nesse circuito agora vai acontecer o seguinte, eu tenho a minha senoide, então vamos pegar aqui, né? Aqui está a minha senoide, vai ver aqui minha senoide aqui, e como o center tape está aterrado, né? A terra não, está no terra, né? Está ligado ao terra, ou seja, esse ponto aqui é igual a esse ponto aqui, não é esse aqui, tá, gente? Isso aqui não é não. Ele está ligado a esse ponto aqui, quer dizer que agora, se eu até tirar aqui o desenho, para às vezes o pessoal pode ter um pouco de dificuldade, aqui, ó, né? Aqui, ó, esse pontinho aqui, ó. Ele tá ligado aqui, ó. Tá vendo? Tá ligado aqui. Então, quer dizer, se a gente observar de uma maneira bem grosseira, né, ó, eu vou até apagar o outro aqui, ó. Olha lá, o que a gente tem aqui é o meia onda aqui. Olha lá, isso aqui é exatamente o meia onda. Tá vendo? Vou pegar o meia onda que a gente acabou de estudar agora, aqui, ó. Olha lá, tá vendo, ó? Ele sai exatamente de uma bobina, uma delas está aterrada, ligada ao resistor, olha lá, e vai lá, alimenta e volta. Olha lá. E vai lá, alimenta e volta, olha lá. O que você tem exatamente de onda completa é esse aqui, olha lá. Você tem exatamente aqui, ó, um transformador vindo aqui, ó. Vem aqui, alimenta e volta. Só que agora a gente vai fazer isso aqui duas vezes. E a gente fazendo isso aqui duas vezes, olha lá. Uma hora a gente alimenta o circuito, ele vem aqui para cá, volta, e hora esse aqui alimenta, cai no mesmo ponto e volta. Então vamos verificar aqui em relação às formas de onda. Aqui a senoide veio aqui, aí na hora que ela vem aqui para cá, ela fica pequenininha. Nesse instante de tempo que essa aqui está no semiciclo positivo, essa aqui está no semiciclo negativo. As duas estão invertidas. O terra está ligado para cá.
Se o fluxo no circuito do transformador está exatamente passando e sua referência central aqui para cá, esse aqui está ao contrário desse sentido. Então aqui vai ficar semiciclo positivo e aqui fica semiciclo negativo. Aí, vindo exatamente aqui para cá, ó, o que vai acontecer? Esse positivo passa para cá. Né? E aí, quando vier exatamente a parte do negativo, ele vai estar exatamente aqui, no positivo do outro. E aí, passando no positivo do outro, ele vai complementar esse sinal para o lado de cá. E aí a gente tem exatamente o que a gente chama de retificação onda completa com center tape. Tá? Bom, só para a gente fazer uma observação. O sinal que vai somente surgir aqui na carga, ele vai ser a tensão de pico, que vai estar aqui no secundário, menos a tensão do diodo, e vai passar isso um ciclo. O detalhe interessante é que quando vem outro ciclo aqui para cá, aqui na entrada desse transformador que está com o semiciclo negativo, e o outro que está com o semiciclo positivo. Então ele abre esse, e esse aqui fica em curto. Quando vai fazer o outro ciclo, o que é que acontece? Esse aqui conduz e esse aqui abre. Então fica aquela alternância. O semiciclo que for a favor dele dentro desse tempo, ele deixa passar, o diodo deixa passar. E o diodo pega que é a tensão dele. Quando termina esse ciclo, pá, ele vai lá e alterna, né? E vai abrir esse e conduzir esse. Então fica alternando e a carga percebe exatamente eu não consigo desenhar com o mouse, mas ele exatamente consegue perceber esse semiciclo de uma onda completa. Vamos ver aqui na análise transiente. Opa, voltar aqui. Aí, ó, já deu para ver, né? Show. Eu vou tá só os dois aqui, né? Atenção. Aí deixa eu voltar aqui, que eu vou colocar um voltímetro aqui, só no PSEC 2 aqui. Opa. E aqui eu vou chamar de SEC 2. SEC 2. Isso. Bom, agora transiente, ok. Eu quero ver o VSEC 2 sem o da entrada que não precisa. E agora eu vou separar as curvas. Aí, pronto. Bom, vamos colocar menos ondas aqui. Tá aí a minha tensão na carga. Deixa eu jogar mais aqui para cá. Então tá aqui, ó. Aí a minha tensão na carga, né? Vou colocar ele exatamente 0 aqui para ficar melhor. 0. Ok. Então aqui, ó. Então como a gente pode verificar, tá vendo aqui, ó? Ele agora deixou passar o semiciclo positivo. Então quando veio a primeira parte da onda aqui, ele deixou exatamente passar o semiciclo positivo. Você pode ver que aqui está quase 17, né? Vou colocar aqui, ó. 24? Por que deu 24? Ué, qual que é a tensão? Ah, tá, é porque é 25, né? Desculpa, tá certo. Ele tem 25 de valor de pico aqui. Ele deu 24,2 porque ele arrancou 0,7 do diodo. Tá certinho, é 25 mesmo. Então ele jogou 25 do semiciclo positivo e essa parte do semiciclo negativo ele mandou exatamente lá para cima. Né? Então ele retificou, ou seja, ele mudou o sentido exatamente do semiciclo negativo que vinha exatamente no transformador e mandou somente para um lado agora. Tá? Então, como a gente pode verificar, o circuito onda completa, ele tem uma vantagem em relação ao meia onda, né? Porque você consegue ter o dobro de energia, o dobro de tensão, né? Porque quando você fazia os cálculos daquelas integrais lá, o seu período era de 2π, não é isso, gente? Agora, quando você usa onda completa, o período é π. Né? Então você está querendo saber a área do gráfico de π em relação ao próprio π. Então ele dobra o valor. Porque antes você tinha o valor da área do gráfico de π em relação ao período 2π, só que aqui estava anulado. Então você verifica que o seu valor médio dobra. Tá? Isso é a grande vantagem que tem em relação ao circuito meia onda. Tá?
perguntas aí, por favor. Vamos pegar. Never. Ó, gente, eu tô preocupado se vocês não estão entendendo ou tá muito rápido aí. Não, agora eu quero ver a voz um pouco aí, pelo amor de Deus, vamos lá. Thalita, você tá calado, pode falar alguma coisa aí. Tô prestando atenção, que é isso? Não, eu tenho certeza, mas assim, tá dando pra entender, Thalita? Tá tudo tranquilo, tá dando sim. Eu tô falando pra você, eu não tenho vergonha de falar, é a minha primeira vez que eu leciono aula remoto, tá? Então eu peço desculpa se eu tô errando alguma coisa, se eu tô muito rápido, sabe? Pode criticar, gente, tá? Pra mim tá sendo um aprendizado também. Tá tudo tranquilo? Tá ótimo, muito obrigada. Então tá bom. Luiz Fernando. Olha, ó, Luiz Fernando S. de Souza. Tranquilo, tá indo bem. Tá tranquilo. Ok, isso aí. Jair, e aí, Jair, como é que tá as coisas aí? Tá tudo certo, tô conseguindo entender. Tá dando para entender? Uai, eu fico feliz, gente, tá? Carlos Magno, você que estava conversando comigo antes, lá, e agora? Não, pessoal, tá dando para acompanhar, tá tranquilo. Então tá bom. A Bruna falou, gostou, Bruno? Tá bom para você, Bruno? Bruna Ribeiro, tinha feito um comentário ali, tá tudo ok, né? Para mim tá tudo tá ótimo, tal, eu acho que... então vamos seguir, né, então. Então tá beleza, então. Então, igual eu te falei, hoje eu não tô muito assim preocupado de passar as equações de cálculos, porque eu vou fazer exatamente o que vocês pediram. Eu vou passar a teoria e eu vou deixar praticamente as aulas de quinta-feira para a gente resolver exercício, tá? Então, aí a gente vai esquematizando, e qualquer coisa eu até passo um PDF para vocês poderem acompanhar melhor, para não ter nenhum problema, não. Tá? Bom, então, como a gente observou, então o circuito onda completa com center tape, ele tem essa particularidade de você ter a necessidade de colocar esse transformador com dupla saída, né, para que você possa mandar para cá. Só que, assim, o rendimento, né, da energia que você pode tirar nesse sistema, quando a gente for começar a discutir, ela não é tão eficiente. Tá? O onda completa, ele na verdade ele é um duplo meia onda. Então o meia onda ele é o fraquinho da história. Então o center tape, com center tape, ele é um dupla onda, então ele melhora um pouquinho. Porém existe um terceiro circuito que é o onda completa em ponte. Bom, esse cara já é, digamos assim, extremamente mais complexo, mas ele é assim, ele é fatal, e a gente depois vai discutir a relação de energia entregue ao sistema. Então, antes disso, eu vou explicar o que é um circuito em ponte, para a gente poder esquematizar. No caso aqui do Tina, ele também tem componentes em ponte. Quando você vem aqui no especial, cara, isso aqui é um circuito em ponte. Tá vendo aqui, ó? Toda vez que você encontrar um circuito desse jeito em algum lugar, porque inclusive eu tenho que passar para vocês o conceito de ponte de Winston, né, ponte, né, que se chama circuito em ponte, tá? Essa disposição, quando você encontra algum circuito eletrônico, ela é chamada ponte, tá? Eles colocam assim na diagonal para justamente gerar esse destaque, tá? Então eu posso também ter uma ponte de diodo, eu posso ter uma ponte de capacitor. O Tina permite desenhar isso aqui, tá vendo? Ó, posso ter uma ponte de capacitor, isso é utilizado inclusive para medição de circuito alternado também, tal, né? Você quer achar medidor de frequência, você utiliza circuitos em pontes capacitivo, resistivo, tal. Bom, então nós vamos chegar aqui, vamos colocar uma ponte de diodo, tá? Então esse circuito está aqui, ó, eu vou colocar, e eu já montei ele aqui, ó. Até tirar os desenhos que o pessoal não assustar muito. Então eu tenho aqui, gente, ó, a mesma coisa praticamente, ó. Eu tenho aqui minha tensão no primário. Lá, tá vendo? O transformador que eu tenho aqui, ele não é um transformador com center tape, não. Ele é o mesmo transformador do meia onda.
Então, ou seja, ele fica até mais fácil de fazer, e a energia que está indo exatamente do conjunto inteiro. No caso do onda completa, eu tenho metade usando um certo tempo e metade usando um certo tempo. Por isso que ele não é tão eficiente. Tá? Por exemplo, no caso do meia onda, vamos só comentar para vocês terem uma ideia de como é que a coisa está funcionando. Então, o que está acontecendo? Eu tenho aqui um transformador, que eu gastei um dinheiro nele certinho, eu só estou usando a metade da energia dele. Mas porque só a metade dele que está conduzindo. No caso do onda completa, o que está acontecendo? Eu estou usando ora esse. Eu não estou usando 100% da situação, eu estou usando metade desse, metade desse, metade desse, metade desse. Então eu estou perdendo. Então, assim, a eficiência dele é pela metade, semelhante ao do meia onda. Agora eu vou apresentar um para vocês que ele vai usar o tempo inteiro. Então, tudo que está passando no primário está sendo entregue secundário e está sendo absorvido e está sendo transformado na carga. Por isso que o in-point é mais eficiente. Tá? Porém, ele possui uma coisa que a gente está verificando. Você está verificando que ele não tem o diferente do meia onda, a gente coloca um terra aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá aqui o terra, né? O onda completa, e tá o terra aqui, referência. O onda completa, você está vendo que eu não coloquei terra no secundário. Porque eu admito que a carga está enxergando essa diferença de potencial. Isso é meio semelhante ao duplicador, o ceifador, né? Onde você tem uma tensão em determinado ponto do circuito como referência. É uma diferença de potencial. Aí você utiliza isso aqui para alimentar o circuito do jeito que você quiser. Bom, mas vamos explicar como é que funciona esse circuito aqui. Tá? Então, eu tenho aqui a minha senoide. Oh, beleza. Estou comprando uma mesa digitalizadora, porque aí eu vou desenhar na mesa digitalizadora, fica melhor. Então tá aqui minha senoide, e na hora que ela cai aqui para cá, então aqui, ó, aqui tá com 0,2, então ele é 5 vezes menor. Tá? Então, se aqui é 100, aqui vira 20 volts. Inclusive, eu nem sei. Vamos ver qual que é a tensão de entrada aqui, ó. Sinal wave aqui. Eu vou colocar 100, fica fácil para a gente poder trabalhar, ó, 100, né? E se aqui é 0,2, ou seja, que vai exatamente para 20 volts, né? Então vamos colocar aqui no VSEC, vamos comprovar então. Vamos ver aqui, ó, transiente, tá vendo? Eu não acho coisa, isso é normal do espaço, tá, gente? Vem aqui, pá. Opa. Eu vou colocar aqui o VSEC, não quero ir ré, não quero tensão no diodo. Eu quero o VSEC e o VPRI. Tá, então tira esses dois aqui. Isso. Então tá aqui. Separei de cor. Então tá aqui, ó. Então a tensão primária é 100 volts. E olha lá, igual eu falei para vocês aqui, ó. Né? Então é 0,2, né? Então eu pego a tensão do primário, multiplico 0,2. É igual eu falei, o jeito de trabalhar do Tina, ele trabalha com essa que ele chama de ratio aqui. Tá? Aqui no Brasil nós trabalhamos com relação de espiras. Tá? Só estou comentando que é o jeito que o software trabalha, a gente tem que entender como é que o desenvolvedor fez. Opa, estava verdinho ali. Ó. Ficou verde, olha lá. Tá vendo? 100 volts na entrada, praticamente 20 volts na saída. Tá vendo? Então, essa tensão aqui, então, secundária, ela cai todinha em cima do circuito retificador. Tá vendo? Ó? Então, ficou legal aqui agora. Então vamos verificar agora como é que o circuito se comporta. Tá? Bom, conforme eu falei para vocês, a gente vai ter uma senoide no secundário. Né? Então, a gente tem uma senoide nesse sentido aqui. E no lado de cá, a gente vai ter esse comportamento aqui. Tá? Então, se nesse terminal aqui do transformador N2 eu estou tendo essa forma de onda aqui, se eu estiver relacionando isso em relação ao circuito, tá? Eu estou tendo exatamente o contrário dela no outro sentido, no outro terminal. Bom, então o que vai acontecer aqui agora? Bom, se nesse instante eu estou tendo aqui meu semiciclo positivo, né? Aqui eu estou com meu semiciclo negativo.
Então o semiciclo positivo vai vir aqui, ó. Então eu tenho a tensão aqui, ó, positiva, né? E aqui eu tenho a tensão negativa. Bom, aí o que vai acontecer? Vai sair aqui a corrente toda feliz. Você, opa, eu vou chegar assim. Aí não encontrou esse nó. Ela fala assim, ó, ou eu vou vir para cá, ou eu vou vir para cá, né? Porque uma está com catodo e a outra está com anodo. Bom, então, como eu sou tensão positiva, eu preciso de exatamente, eu vou atrás exatamente do anodo, porque aqui vai estar aberto, né? Aqui vai estar aberto, ó. E esse diodo D4 aqui vai estar em condução, porque vai estar em condução, porque eu estou com o terminal positivo exatamente em cima do anodo, então aí ele conduz, então a corrente elétrica vai vir aqui, tá? Vai passar aqui, ó. Na hora que eu chegar nesse outro nó, o que vai encontrar aqui, ó? Vai encontrar aqui um diodo com catodo. Então, esse diodo aqui, ó, você está com o catodo, ele está aberto. E aqui ela encontra a resistência. Então, essa corrente passa por dentro dessa resistência. E na hora que ela chega para cá, o quê? Aqui está aberto, inclusive ela não pode voltar, né? Ela encontra exatamente um anodo aqui. E aí ela passa e segue de novo para a fonte. Tá? Então, pagar aqui certinho, fazer de novo. O que eu tenho aqui? Ó? O sinal ele vai, a corrente vem aqui. Na hora que ela encontra nesse ponto, ela encontra aqui o catodo e o anodo. Então ela vai, não, eu vou passar exatamente por onde eu estou podendo conduzir. Na hora que chegou nesse ponto, ela encontra um resistor de 1K e encontra esse diodo aberto, né? Porque esse aqui também está aberto também, ó. Ela vai fazer, não, ela vai passar aqui por dentro, encontra exatamente esse diodo conduzindo e ela volta para a fonte. Então você pode ver que nesse primeiro semiciclo aqui, ó, foi utilizado integralmente a área do gráfico, circulando, mesmo que ela esteja aumentando ou diminuindo, foi aproveitado. Quando vier exatamente outra parte do circuito aqui, né, porque agora, aqui embaixo estava assim, né, gente, ó. E vai pegar agora esse ciclo aqui, ó. Enquanto lá em cima estava desse jeito, ó. Né? Ele pegou o primeiro de cá, agora ele vai usar o negativo. Então o negativo ele não usa. Então se aqui vai ficar exatamente com a parte positiva, a corrente elétrica vai vir aqui. Opa. E aí, na hora que ela encontra para cá, o que ela faz? Opa, aqui está aberto, porque eu sou positivo e aqui está exatamente com o catodo. Ele vai passando nesse anodo aqui. A corrente vem para cá. Ela sobe, porque aqui voltou para o anodo e, consequentemente, voltou para a fonte. Olha lá. Essa análise pode ser um pouco complexa, mas ela tem uma lógica muito interessante. Olha só, presta atenção. Tá vendo essa setinha do IRL que eu estou mostrando que está nesse sentido aqui? No primeiro caso, olha só o que vai acontecer. A corrente elétrica saiu, veio, passou para cá. E aí você pode verificar, ó, também a corrente elétrica que eu estou passando aqui, ó, ela está no sentido da corrente RL na carga, aqui, tá vendo? Ó? Vem aqui para cá. E aí, o que eu tenho? Eu tenho exatamente, em relação ao meu IRL, eu tenho o semiciclo positivo. Logicamente atenuado o quê? De 2 diodos. Então vai ser o quê? Se esse diodo aqui é 0,7, então ele vai perder 0,7 em relação à tensão secundária, mais esse outro 0,7 D3. Então esse D4, D3 aqui, ele vai contribuir, aí voltando, se for diodo ideal, 0 volts. Se ele for real, igual o pessoal aprendeu no segundo grau, é 0,7. Se for pelo SPICE, vai ser a soma dos dois SPICE dos diodos. E aí tem um detalhe interessante. A construção e a confecção do diodo nunca é exatamente igual, mas às vezes vão ser praticamente próximas. Né? Então, quando um pode estar dando 0,7, o outro pode estar dando 0,71. Não vai ter uma discrepância muito grande dentro dessa situação. Porém, é 2 vezes. Tá? Ele safe aqui 2 vezes. Então, você pode verificar que em relação à carga, ó, o sentido aqui é esse aqui, ó. Foi feito esse sentido aqui, ó. Tá, pá, tá, até voltar exatamente para a fonte. Então, presta atenção nesse sentido aqui. Quando eu fazer o outro percurso, olha lá, ele veio aqui, olha lá. Aí ele encontra para cá. Olha lá, ele pega, olha lá, mesmo percurso, mesmo sentido de IRL, olha lá, tá vendo, ó? Então, por mais que ele tenha feito esse percurso aqui, gente,
Em relação à carga, lá está no sentido de RL. Então, eu tenho aqui semiciclo, 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 semiciclo. E o meu transformador está sendo utilizado constantemente, que é o que não acontecia antes no caso do meu meia onda. Então, o meia onda ele só utilizava metade do ciclo. Então, ele ficava ocioso um ciclo e atuava no outro. Então, você pode ver que o rendimento do transformador foi extremamente horrível aqui. Ele foi utilizado, às vezes ele pode até ser subdimensionado para atender só a metade. Já no caso do onda completa, você tem, na verdade, 2 meia ondas. O que você tem aqui? Você tem, utilizando esse ciclo durante um certo tempo e o N3 que estaria parado. Aí, quando estiver usando o N3, parou o N2. Então, quer dizer, ele tem a mesma característica de rendimento do transformador do meia onda. Agora, o em ponte, não. Você pode ver que ele está sendo utilizado 100% durante todo o percurso que foi feito essas conversões aí. Né? Então, vamos agora olhar as formas de onda aqui. Transiente. Vou colocar os 50 aqui que vai ficar melhor. Quer ver? E aí, vamos verificar aqui. Opa. IRL, não precisa ver D4. Tensão secundária apenas. Tensão primário. Tensão na carga e o VI. Tá, então vou ver aqui, ó. Separei. Lá, como a gente está verificando, né? Aqui, ó, isso aqui é a tensão na carga. Tá vendo? Agora eu falei para vocês, lá, tá vendo? A corrente IRL, tá vendo? Ela é no mesmo sentido, porque quando foi feito o percurso, pegou exatamente o mesmo sentido lá. Então, para a carga, ela está enxergando que o sinal foi retificado. Né? Em vez de ele ter virado uma senoide, ele só colocou os semiciclos positivos. Né? E essa corrente incide uma resistência, gera o meu VRL, né? Então multiplicado exatamente por 1K desse valor aqui. Ó. A tensão do primário, ela tá vendo? Semiciclos positivo e negativo, então ela foi retificada. Ou seja, ela passou tudo para o semiciclo positivo, sem problema nenhum. Né? Então eu tinha aqui 100 volts, depois foi para 20, que caiu para 5, porque o ratio aqui é 0,20, né? E aí mostrando claramente a minha retificação. Tá? Um outro detalhe também muito interessante do circuito em ponte, em relação aos outros, é que no caso do onda complexo center tape, a tensão ela é dividida por 2. Né? Ela é dividida por 2 porque você tem o mesmo secundário, porém o center tape divide a tensão por 2, que a gente mostrou lá, né? Que aqui tinha 100 que virou 25. Já se a gente fizesse com a mesma análise do emponte, né, nas mesmas condições elétricas, mesma relação de transformação, tá, gente? A gente teria exatamente a tensão dobrada aqui, então ele consegue, nas mesmas construções, nas mesmas características em relação à onda completa, a tensão dobrada. Isso que seria extremamente importante isso aí. Alguma dúvida? Never? Oi, Albert. Pode falar, Bruno. Oi. Eu não entendi muito bem qual que é a diferença, tipo, que deu deste primeiro para o segundo, tipo, qual que é a vantagem mesmo, desse aí para o penúltimo, dele ser ligado direto para o terra ou fazer esse triângulo? Fazer essa ponte, né? Tá. Você conseguiu observar o detalhe do transformador só está utilizando metade do seu trabalho? Você conseguiu observar isso? Né? Que nesse caso aqui, quando estiver fazendo semiciclo positivo, né, nesse caso aqui, trabalhou aqui o diodo e essa parte aqui do N3 aqui fica morta. Ele ficou ociosa. Deu para reparar isso? Quer dizer, vamos ter uma... Sim. Deu para perceber isso? Entendi. Entendeu? Então, porque como tem esse terra no meio, né? Aí por isso que ele tá perdendo em metade. Né? Exatamente. Ele tá perdendo metade da potência que ele podia ser, ou seja, está ocioso. Né? Então, entendi. Aí aquele lá é a correção para daí poder usar tudo. Isso, ele está ficando 100% operando. Algumas situações pode acontecer até o seguinte, com o mesmo transformador, por exemplo, faz com que você exerça o mesmo projeto, pode ser que um em ponte você consiga ter um transformador menor
do que o onda completa. Em alguns casos, dependendo do projeto, isso pode acontecer. Porque você está utilizando ele o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro ele está sendo utilizado o N2. No caso, a meia onda, você só utiliza um N2 aqui metade do tempo. Porque só virou meia onda. Então, enfim, utilizou metade, parou metade. Usou metade, parou metade. Então, 50% do que você podia fazer de trabalho, ele não é que ele foi perdido. Ele não foi, digamos, transferido. Então, o que aconteceu é que você vai precisar de um transformador grande para fazer um trabalho, né? Então, por exemplo, assim, faz de conta que você tem que jogar mil na carga. O que você trabalhou a metade quer dizer que você tem que ter um transformador grande. Quando você usa o onda completa, o que aconteceu? Ele vai diminuir de tamanho porque ele vai estar com o mesmo número de rolamentos assim, porém vai estar subdimensionado. Trabalha um pouquinho o outro. Já o imponte, não. Se a gente analisar ele em relação aos outros dois, ele está 100% trabalhando. Então o que cai no primário, ele manda para o secundário. Isso aqui, isso aqui. É lógico que a relação não é 100%, que a gente vai discutir isso depois, mas ela é muito maior do que em relação às anteriores. E aí, tá? E em relação também ao imponte, você verifica que a gente consegue obter nós mesmos. Agora eu estou falando, quando você compara um circuito com o outro, você tem que comparar com a mesma carga, você tem que comparar também com o mesmo número de rolamentos, porque senão você está comparando coisas diferentes, a gente tem que comparar a mesma coisa. O que vai acontecer? Ele automaticamente consegue ter tensões maiores, né? Porque aqui, se eu bater o VSEC aqui, ó, né, no caso aqui do onda completa, eu coloquei, ó, tráfego 500. Eu vou colocar aqui, então, 500 também aqui, ó. Então, neste caso aqui do onda completa aqui, a gente teve aquele valor 25. Próximo a 25, na verdade. Deixa eu colocar aqui 50. Show das coisas. Então eu vou colocar aqui, ó, secundário com a atenção do primário. Separar. Então aqui, ó, tá vendo? Enquanto uma tá com 100, a outra tá com 25. Quer ver aqui? Opa, deixa eu aproximar as duas aqui, ó. O verde aqui, ó. Olha lá. Olha lá. 100 e 25. Se eu fizer a mesma coisa no onda completa, olha lá. Então, ó, eu coloquei o mesmo rácio, né, que eu chamo de rácio aqui, coloquei a mesma tensão da entrada. Então, vamos ver aqui, ó. Análise, transiente, ok. Tá, coisa do espaço. Vamos verificar aqui, ó. Eu quero ver a tensão de tensão de secundário apenas. Ó, tensão de secundário, tensão do primário. Ok. Separei de curso. Olha lá. Enquanto uma está com 100, a outra está com 50. O dobro. Perfeito? O mesmo transformador. O mesmo transformador. Qual foi a diferença de um para o outro? É que nesse transformador, que se você enrolou, não chegou na metade, você puxou um fio, né? Você chegou exatamente naquele fio de cobre lá do secundário, deu uma raspada nele, fez uma solda, puxou um fio de cobre, fazendo center tape, e continuou o rolamento. Os dois são exatamente iguais. A diferença é só o detalhe do center tape. Porém, você consegue tensões maiores no secundário. Essa é a grande vantagem também dele. Porém, nem tudo é maravilha, né? Tranquilo a dúvida aí? Tranquilo, entendi. Oi, alguém falou alguma coisa aí? Mais ninguém? Mas nem tudo é maravilha, né? Felizmente a eletrônica, porque se isso aqui fosse maravilha total, você não usava os outros. Você vai saber, por que eu estou aprendendo os outros isso aqui? Bom, gente, por que a gente aprende o meia onda? A gente aprende o meia onda porque boa parte dessas fontes que você vai encontrar aí nessas lojas eletrônicas, é tudo meia onda. Né? Nessas produções que tudo existe lá, eles economizam tudo. Então, tira um diodo para justamente economizar custo, sabe? Então, a coisa varia desse detalhe. Bom, o ponte, ele tem um problema. Tá? Agora, o problema dele é que ele é uma bomba que pode estourar. Tá? O que quer dizer é mais ou menos o seguinte.
tá? O sincronismo que está passando esses diodos aqui, inclusive vou fazer até pegar aqui na internet, deixa eu pegar aqui uma ponte em diodos, quer ver? Ó? Diodos. Deixa eu pegar uma fotinha dele para mostrar para vocês aqui. Ah, tá aqui, ó. Então tá aqui, ó. Tô até mostrando aqui as imagens dele. Então vamos ver aqui, ó. Imagem ponte de diodo. Então aqui, ó, tá vendo? Tá mostrando exatamente o circuito em ponte, né? Que mostrei como é que a coisa funciona. Tá lá. Você encontra ele no mercado desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele possui exatamente aqui, ó, o mais e o menos dele, gente, seria exatamente isso aqui, ó. Então esse aqui deixa eu ver, mostrar para a galera. Esse aqui seria o mais, tá? Então só para colocar aqui, ó. Esse aqui seria o mais, né? Ela nem apareceu aqui, desculpa. Nossa, foi pitoveza aqui, pelo amor de Deus. Tá, a fonte, tem que ser uma fonte maiorzinha aqui. Vou colocar uma 28 aqui, ó. Aqui, ó. Então, quando você compra o circuito em ponte, ele vem numa caixinha fechada, tipo essa aqui, ó. Né? Você compra ele desse jeito aqui. Tá vendo? Ó? Então, ele tem aqui, ó, mais ACC e menos. Esse chanfro aqui, que tá cortado, ele fala exatamente qual que é o mais. O mais aqui seria essa posição na ponte, essa posição ligada aos dois catodos aqui, ó. Né? Porque aqui que vai sair o valor positivo, né? Porque a corrente elétrica está circulando nesse sentido, aqui é o mais da minha referência, tá? Aqui seria o menos, então, Ctrl C, Ctrl V, aqui seria o menos. Tá? E esse aqui seria o ponto chamado AC. Deixa eu ver. AC. Opa, Ctrl V, AC. Então aqui, ó, tá vendo? Ó, quando você compra uma ponte de diodo, ele tem 4 terminais. Né, ele tem aqui o AC, dois ACs e o mais e o menos. É o que está mostrando exatamente aqui na figura. Ó. Vem aqui, ó. Tem aqui o mais, 2 ACs e o menos. Então, aqui mostra a mesma coisa. Bom, o detalhe desse circuito, aqui tem outro desenho também bem legal. Aqui, ó, perfeito. Esse desenho eu acho que o melhor que tem aqui, ó. Tá vendo? Ó, o terminal mais, que é o chanfro, onde você vai colocar o positivo, né? 2 ACs, que são a parte central, e o negativo aqui. Né? Aqui está mostrando o circuito em ponte, tá? Perfeito. Aqui tem outro desenho também legal, tal, beleza. Bom, só que esse circuito aqui ele é uma bomba. Como assim? Ele é uma bomba? Ele pode virar uma bomba. Gente, se destruir um único diodo aqui, se um diodo ele queimar, aí beleza, você vai ter metade do circuito funcionando, vai cair pela metade, né? Você perde coisa. Mas se um entrar em curto, automaticamente ele vai derrubar quase toda a ponte. Isso aqui vai virar uma bomba, vai explodir tudo, sabe? De horroroso que tem. Então, a gente pode até discutir isso depois, mas basta que apenas um fique em curto, quando vier outro semicírculo de situação, ele vai encontrar 2 caminhos para passar. Porque você lembra claramente que ele passava a hora para um lado, passava para o outro. Na hora que ele encontra 2 caminhos, uma hora ele vai bater exatamente e fechar um curto secundário aqui. E aí isso vai virar um efeito cascata, ele vai sair destruindo a ponte inteira e costuma fazer um estrago feito também na placa de circuito impresso, tá? Já os circuitos anteriores aqui, o meia onda, o estrago que tende a acontecer normalmente é menos, né? Mesmo acontecendo em curto aqui, ele rebentou igual o fuzil, vai embora, tal coisa. Mas aqui não, é que ele faz um efeito dominó cascata extremamente meio complicado. Mas a gente depois pode estar fazendo uma simulação dessa para vocês verificar melhor. Deixa eu ver aqui, tem mais... da Cleiton aqui não, tá da hora. Pois pessoal, assim, praticamente acabou a aula, né? Porque estão 8h40. Eu, na verdade, assim, eu nem pude imaginar que
para mim foi muito gratificante, tá? Eu não sei se foi para parte de vocês aí, eu fico nesse tipo de questionamento, né? Eu até arrumei uma webcam para aparecer mais ou menos a minha cara aí e tal, mas assim, eu consegui, né? Eu tava errando num detalhe, o Tina agora tá aparecendo legal, eu acho um software muito legal, e eu tô agora para responder pergunta, tá? Porque praticamente a teoria que eu queria passar, eu terminei, e quando for exatamente na quinta-feira, a gente vai fazer exercício, tá? A gente vou mandar para você, sei lá, um PDF aí e tal, vou fazer ele o mais rápido possível, eu já vou clicar exatamente no link do Meet Google aí para a gente poder trabalhar, e eu queria que alguém tirasse algumas dúvidas aí, para a gente aproveitar a situação. Senão eu me dou como aula terminada, né? E aí? Ô, professor, como é que vai fazer depois para deixar essa onda contínua mesmo? Que aí ela tá dando tipo uns pulsos, né? Isso, aí a gente vai utilizar o capacitor. O Tá. capacitor, ele vai. Aí então, o princípio exatamente que a gente aprendeu, né? Que é exatamente o capacitor vai armazenar essa carga e ele tem que entregar isso para a saída. Então, o que acontece é o seguinte: ele tem que absorver rápido e entregar pouco para a carga, né? Ele tem que absorver rápido e entregar pouco para a carga. E, na média, ele vai ter uma componente contínua e vai ter uma componente oscilante, uma componente que a gente chama ripple, tá? E aí, para a gente resolver definitivamente isso, aí a gente vai usar uma eletrônica mais avançada que chama regulador de tensão. Aí ele praticamente arranca essa capacidade dessa ondulação que a gente tem de diminuir. Quando a gente estiver fazendo isso, já estou querendo semana que vem, tá? Semana que vem eu já estou querendo colocar isso em prática aí para a gente verificar. Você vai verificar que a gente coloca pouco capacitor, muito capacitor, aí a gente vai discutir qual que é o fator desses capacitores, como é que tem que ser feita a análise lá e tal, mas é feito desse jeito sim, a gente vai utilizar filtro capacitivo. Entendi, beleza. Você vai passar alguma atividade essa semana sobre essa matéria? Eu falei, eu vou fazer uns exercícios, vou mandar para o grupo, no WhatsApp, um PDF, a gente vai pegar esses desenhos aqui mesmo, vamos resolver, até seria talvez até interessante o pessoal imprimir, né, tal, porque aí vai vendo e aí vai escrevendo, a gente vai calculando isso com certeza, tá? Né, eu vou comprar uma mesa digitalizadora, porque realmente eu tô desenhando no mouse aqui, é complicado demais. Se eu tivesse com a caneta digitalizadora, eu tava usando a caneta dela, né, e aí a tela ficava maravilhosa aí, mas é o que dá para fazer mais ou menos aí. Vamos fazer uma pergunta aí. Ô, Jonathan, o que você achou? Gostou aí, Jonathan? Jonathan Rezende. Foi embora. Não tá aí, não. Deixa eu ver aqui, que mais? Vamos ver quem pode estar aqui. Ah, muito bom. Ah, ok, legal. Vamos ver aqui, ó. Pode correr. No caso, a gente analisou só casos de retificação de meia onda, né? Não teve nenhum aí que foi onda completa. Não, a gente analisou 2 onda completa e 1 meia onda. Mas o meia onda, a característica dele não é fazer esse pulso, porque todos ele fez um pulso, fez como se fosse um pulso. Tá, ele pegou o semiciclo e jogou para o semiciclo positivo, sim. O meia onda ele colocou hora uma, hora não. Uma coisa que você pode observar é que no meia onda, então vamos voltar aqui então, ó, vou fazer uma simulação aqui, ó. Eu quero verificar a tensão no secundário. Ah lá, isso aqui aqui é 60 Hz. Tá vendo? Ó, eu tenho 60 Hz aqui, eu tenho exatamente um pulso sem pulso. Então ele é meia onda, ou seja, ele tem meio pulso. Tá? Entendi. A definição de meia onda seria meia onda, tinha que ter 2 aqui. Tá? Entendi, então, entendi agora. Tá? Aí no caso do onda completa, aí já não é mais 60 Hz. Por que não é 60 Hz? Ele já vai para 120 Hz. Se você fala, mas por quê? É porque quando você diminui o tempo, você aumenta a frequência. Ah lá, tá vendo aqui, ó?
Daqui para cá seria o tempo de 60 Hz. Como que é exatamente? Dobrou, ele foi para 120 Hz. Então a característica do circuito, uma das características do circuito de onda completa é o dobro da frequência. Então a frequência foi dobrada. Essa frequência Entendi dobrou, agora. tá? Então, aí o que acontece? Aí a gente vai colocar um carinho. Eu posso fazer uma demonstração, tá? Mas isso é matéria semana que vem. Olha só, quando a gente colocar aqui um capacitor aqui, quer ver? Olha só. Capacitor aqui, é só para tirar a curiosidade de quem comentou aqui, ó. Né? Eu vou pôr aqui. Aí a gente vai aprender isso aqui tudo, gente, pode ficar tranquilo. Se eu pedir a simulação aqui agora, olha o que vai acontecer de legal. Transiente. Show curves VRL. Ah, começou a querer carregar, tá vendo, ó? Não sei se você parou, antes ele ficava lá embaixo, né, ó. É porque o capacitor tá abaixo aqui. Eu vou colocar aqui uns 100 micro. Então, gente. Olha lá, praticamente já deu uma melhorada boa lá. Olha lá, tá vendo? Então, assim, o capacitor aqui agora, olha só, antes eu tinha exatamente a onda, né, vindo aqui, dando os pulsos lá. Então agora ela, praticamente, o capacitor carregou isso aqui tudo. Isso aí eu acho que dá até para o Hudson entender o que a máquina de solda dele fala. Eu tô querendo comentar. A máquina de solda, o que ela faz? Com o circuito tiristorizado, ele gera uma barra. Aí ele acumula energia pra caramba. Aí o ponto de solda faz um curto. Então ele tira essa energia todo, o sistema volta para zero. Tanto que a ponto de solda faz assim, ó, pique, dá pontos de solda. Ele não dá conta de ficar direto e reto, igual o acetileno, igual o pessoal da mecânica faz lá, derretendo a solda direto. Tem que ser pontos de solda. Ficar ponto é a carga, senão não existe eletrônica para isso. Senão você está pedindo, né, para acontecer outra coisa. Olha só, vou diminuir até um pouco o valor aqui do capacitor. Opa. Fecha. Né, vou colocar aqui, por exemplo, 50, não, põe aqui um 30. Você vai ver que vai começar a querer virar circuito anterior. Quer ver? Olha só. Ok. Ah lá, tá vendo? Tá aí certinho. Show da carga. Ah lá, tá vendo? Então aí depois a gente vai discutir como é que o capacitor faz essa parte, porque tem uns cálculos para enviar. Mas isso aqui vai ser matéria de semana que vem. Quinta-feira a gente vai resolver exercícios referentes a esses 3 circuitos aqui. Tá bom, gente? Aí, galera, tá beleza aí? Tranquilo, professor. Bom, gente, então, aqui, ó, tá gravando aqui. Eu vou salvar esse vídeo, tá? Eu vou verificar como é que faz. Vou fazer o YouTube dele, tá? E aí, quem quiser pode acompanhar o YouTube dele sem problema nenhum, né? Eu vou até verificar como é que ele gravou tudo certinho. E a gente sapega a coisa, tá beleza? Então eu dou como aula terminada, agradeço a presença de todos aí e eu estou muito satisfeito, estou muito feliz, tá? E eu acredito que a gente vai poder continuar com certeza, tá bom, gente? Beleza, abração então, tchau, gente.